Shalom, 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 meu querido, minha querida, você que está conseguindo com a força de Hashem acompanhar a contagem do homem, ele está firme na contagem e certamente está equilibrando aí todas as energias que o Eterno criou para que estivessem favoráveis a nós e nós pudéssemos ter uma vida mais equilibrada, mais bonita, mais próspera e muito melhor a cada dia. Hoje nós estamos no 17º dia. Então, 17, nós já temos uma alusão aí que é Tov. 17 está ligado à palavra Tov, em hebraico, que significa bom. E também está ligado ao patriarca Yaakov, patriarca Jacó, que tem no nome dele, tem na história dele essa questão com o número 17, que é Tov, que é bom. E nós sabemos que Yaakov, o patriarca Jacó, ele foi considerado o homem mais equilibrado, o homem mais belo, o homem mais perfeito. Por quê? Porque ele conseguia equilibrar perfeitamente essas energias de Gevurah e energias de Hesed. E quando nós conseguimos esse equilíbrio, nós alcançamos o Tov, que é o bom. Nós alcançamos Tiferet, que é a beleza. Então hoje nós estamos em Tiferet de Tiferet, a beleza da beleza. E eu fiquei pensando várias coisas aqui que eu poderia exemplificar a respeito da história de Yaakov e essa ligação com Tiferet. Mas uma das coisas que eu queria falar é a respeito de quando ele sai da casa de Labão, né, do seu sogro, ele vai ter que passar por onde está Esaú, e ele sabia que havia uma pendência com o seu irmão Esaú, e essa pendência possivelmente poderia ser cobrada com a sua própria vida, porque Esaú estava muito irado, havia prometido se vingar, nesse caso a vingança seria a morte de Jacó. E o que ele faz? Quando ele vê que realmente é uma Gevurah muito grande no meio do caminho, ele adoça aquela Gevurah com Hesed. Como que nós sabemos isso? Porque ele manda recado para o seu irmão, humildemente o irmão dele responde, e os mensageiros respondem assim: olha, teu irmão, além de falar que você não vai passar por ali, ele ainda está vindo contra você com muitos homens armados, ou seja, a coisa ia ficar tecnicamente feia para o lado de Yaakov. E Yaakov, como não era um homem reativo, porque a beleza tem essa questão do equilíbrio, de você segurar as suas emoções, você utilizar todos os atributos que o Eterno criou a favor de você, a favor daquela situação, a favor daquele propósito. E Yaakov, ele vai e começa a mandar presentes para o seu irmão, mandar presentes. E esse mandar presentes é um ato de doação, e o ato de doação deliberadamente, que foi o caso, é um ato de Hesed. Então ele falou: se eu for agora com Gevurah, talvez a coisa não dê muito certo, então vou começar a adoçar a Gevurah com Hesed. Porém, se ele precisasse utilizar das forças de Gevurah, ele utilizaria. E ele faz outra ação também, que é dividir o seu grupo, a sua família, em 2 grupos. Isso também é um ato de Gevurah, essa coisa da separação. Só que uma Gevurah pensando na Hesed. Por quê? Ele pensou: se eu for num embate contra o meu irmão, possa ser que eu sobreviva, porque o Eterno tem uma promessa sobre mim, mas essa promessa eu não sei se estenderá para toda a minha casa, para toda a minha família, as pessoas que estão sob meus cuidados. Então ele falou: eu vou separar, ou seja, vou usar Gevurah para separar os grupos, para que caso um dos grupos seja atacado, o outro grupo sobreviva. O que eu posso tirar de Hesed dentro dessa energia fortíssima de Gevurah? Foi como ele pensou. Então isso é a questão de você usar a tua inteligência, o teu raciocínio, para não ser reativo. Você faz o que tem que ser feito com a energia que você precisa usar. Porém, Yaakov, podemos dizer que ele alcança o ápice de Tiferet, Sheba Tiferet, quando ele volta do seu caminho, porque ele tinha esquecido alguns objetos, e ele tem um encontro com o anjo de Esav, o anjo de Esaú, e os dois, nós sabemos pela Torá, os dois, eles começam a brigar. Só um minutinho, que eu não coloquei para vocês aqui. E nessa briga que tem, Yaakov, ele é extremamente bem sucedido. Por que ele é bem sucedido? Porque
ele vence o anjo que era o anjo negativo de Esav que vinha contra a vida dele. Então, meus queridos, uma coisa que nós podemos entender é o seguinte: não há como nós termos, mudei aqui para você Tiferet, Sheb Tiferet, não há como nós encontrarmos realmente o verdadeiro equilíbrio em nossas vidas se nós não estivermos dispostos a lidar com coisas que nós deixamos como pendência no passado. Uma coisa nós falamos assim, não viva do passado, o passado já passou. Outra coisa é você ter uma pendência no passado que você não resolveu, ela ainda está ativa, você sabe que a qualquer momento na tua vida aquilo pode voltar e parece que quanto mais demora para aquilo vir te confrontar, pior é, porque mais você vai ter a perder. E foi o que aconteceu com Yaakov. Yaakov postergou essa questão com o irmão dele, até que teve uma hora que não teve mais jeito. Nessa volta do caminho, ele luta com o anjo de Esav e ele vence. Como que ele venceu? Com as forças de Gevurah. Porém, quando ele vence, esse vencer o anjo de Esav significa ele resolver todas as pendências que ele tinha no mundo espiritual. Ele literalmente teve que lidar, num termo um pouco mais popular, com seus próprios demônios. Então, há coisas que nós precisamos entender que cedo ou tarde elas virão. Não tem a ver com ficar remoendo o passado, não é isso. Tem a ver com pendências que aconteceram, que você deixou para trás, e elas vão vir uma hora cedo ou tarde contra você. Para quê? Para que você resolva. Se o Eterno permitir que uma determinada situação que estava, entre aspas, congelada ou enjaulada lá atrás, mas você sabe que ela é latente, que a qualquer momento ela pode acontecer. Se o Eterno permite que aquela situação venha justamente no momento mais crítico da sua vida, e era o caso de Yaakov, era o momento mais crítico da vida dele, é porque o Eterno quer que você resolva aquilo de uma vez por todas. Porque se você não resolver aquilo, você não consegue alcançar o nível máximo de equilíbrio. Você aprendeu sobre Sefirot, você faz Shema Israel, você dá Tzedakah, você faz Tefilá, fez Teshuvá, mas você sabe que lá no fundo tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Deixe com que essa coisa que tenha que ser resolvida, quando ela vier até você, deixe com que ela venha. Enfrente o que tem que ser enfrentado. Porque se o Eterno permite que ela venha, é porque ele sabe que você pode vencer e outra, sabe que você precisa vencer. A partir do momento que Jacó venceu aquela negatividade, ele foi abençoado. Ele teve ali já a promessa de que o nome dele seria Israel. Israel, a gente sabe que significa, quando você divide a palavra no meio, Yeshar El, ou seja, direto a Deus. A partir do momento que você resolve todas as suas pendências, você se torna livre, literalmente, do teu passado. Não estou falando de pendências emocionais, mas pendências às vezes com pessoas, com sistemas, com coisas que a qualquer momento podem vir até você para te desestabilizar, para tirar você daquele patamar que você tanto lutou para chegar. Quando você enfrenta com a força do Eterno, quando você é confiante, quando você está seguro de si e equilibrado, o teu nome passa a ser Israel. Você passa a ser alguém que tem acesso direto a Deus. Se você olhar na árvore da vida, nós temos aí as Sefirot do lado direito, que é Hormah, Hesed e Netzach. Temos do lado esquerdo Binah, Gevurah e Od. E nós temos também as Sefirot que ficam no centro da árvore da vida. E nós temos Malhut, que está no centro, um pouco mais à esquerda, mas é considerada no centro. Nós temos Yesod, que é a primeira Sefirah acima de Malhut, que também está mais ligada ao centro. E nós temos o que? Tiferet. E acima de Tiferet, manifestando o nome da At, você está ligado a Keter. Isso significa Tiferet, que é essa Sefirah amarelinha que está ali, o caminho dela pelo meio, você pode olhar que tem um caminho ali no meio, ele está ligado direto a Keter, a coroa. Então, meus queridos, quando você encontra a energia de Tiferet, retifica essa energia na tua vida, resolve as pendências que você tem, você passa a ter autoridade. Você passa a ter autoridade, você fica livre. Acho que a pior coisa que pode acontecer
é você ser obrigado a desviar o seu caminho de alguém ou de uma situação para que você de repente não passe por algo vexatório. Sabe, você conquistou, tem um nome ótimo, todo mundo gosta de você e de repente vem alguém, entre aspas, para te desmascarar. E nem é desmascarar, porque você sabe que aquilo não era necessariamente como a pessoa está falando, mas até você provar o contrário, você pode sofrer muito dano. Então, quando tiver que enfrentar, enfrente. Arque com todas as consequências das pendências que você tem, mas se limpe daquilo, para que você realmente esteja nessa energia de Tiferet, Shevet Tiferet, e tenha um caminho direto a Keter, direto ao Eterno, direto a Deus, que é o significado, um dos significados do nome Israel, aquele que tem uma conexão direto com Deus. Se você não contou o Homer ainda, vou deixar para você aqui a contagem do Homer. Já mudou para você aí. E você vai contar. Hoje são 17 dias, que perfazem 2 semanas e 3 dias do Homer. E lá embaixo, em negrito, você vai corrigir o defeito e causando a Sefirá Tiferet, Shevet Tiferet. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno nos proteja e nos dê a coragem necessária para que nós possamos enfrentar todos os nossos defeitos, todos os nossos problemas, todas as nossas pendências e que possamos ter cada vez mais uma vida tov, uma vida boa e uma vida tiferet, uma vida bela, equilibrada. Porque esse é o desejo do Eterno. Se Deus quiser, até amanhã, na próxima contagem do Homer.